Fala galera, aqui é o Dado. Ontem na live eu tentei mostrar para o Vinícius, creio que eu consegui, né? Acho que o Vinícius pegou todas as dicas ali de como fazer pintura de flat, de comic no Clip Studio Paint. Na verdade, como eu faço, né? Na live fica um pouquinho corrido, porque a gente tem que tentar ler, responder e ver ali, né, o chat. Mas aqui eu vou gravar pro Vinícius e para quem tiver interessado. Vamos assim. Então, esses personagens são de Claws and Tusks, o webcomic que eu vou tentar voltar a fazer. Já tem a segunda história toda definida, só preciso voltar a desenhar. Então, apareça nas lives aí para me dar uma moral, para me dar um apoio psicológico. Aqui então, né, eu já tenho as linhas do Hulk, que é o heróizinho aqui, né? E tenho o preenchimento flat, que é a máscara, que é a base de tudo, que é importante começar com isso. Então aqui eu tenho as linhas, né? E vou criar um layer embaixo chamado base, qualquer coisa, né? Ou máscara, mask, que vai servir. Então vai ser o principal aqui, o primeiro, né? Layer de linha selecionado, pega a ferramenta de seleção e clica fora do personagem, né? E nos espaços negativos também, porque aí você vai selecionar a parte externa. Inverte a seleção, inverte Selected Area, e aí sim, né, você vem aqui em Select, Shrink, e aí a seleção vai cair para dentro da linha, tá vendo? É importante que a seleção, você pode até cair ela um pouquinho mais para dentro da linha, vamos colocar aqui mais uma vez, né? Mas o importante é que ela fique debaixo da linha, não encostada aqui, né, e nem para fora, mas meio que no meio do traço, basicamente. E aí você preenche, né? Preenche com uma cor base ali, porque vai ser importante porque todo layer agora vai ficar em cima dessa cor base, tá? Eu expliquei ontem na live que tem toda uma vantagem quando você está trabalhando com cores flat, cel shading, né? Tem toda uma vantagem você usar brushes sem anti-aliasing, né? Eu só vou explicar porquê, mas eu não vou me preocupar em ficar mostrando muito essa ideia. Mas quando você usa brushes sem anti-aliasing no seu workflow de colorização, você garante seleções precisas. Ó. Vendo que eu seleciono aqui, pega todos os tracinhos vermelhos. Deixa eu trocar isso aqui de cor para ficar mais melhor, né? Tá vendo? Seleciono, pega todas os pixels, né? Não tem nenhum pixel sobrando, então é muito legal quando você pode fazer flat com várias cores aleatórias, né? E aí você fala, não, agora eu quero só pegar o azul, você consegue pegar só o azul, quero só o roxo, né? Aí eu quero pintar aqui um shading, né? No azul, você consegue pintar um shading, né? E aí você fala, esse shading tá muito escuro, você consegue pegar só esse shading e vir aqui e clarear ele, né? Então é quase um vetor, assim, você tem uma coisa bem paramétrica, você consegue mudar, né, sempre a arte usando esses brushes sem anti-aliasing, e no final, para tirar esse serrilhado, você vem aqui em Filter, Blur e dá um comando chamado Smoothing, que vai fazer um blurzinho, né? Vai colocar o anti-aliasing que o seu brush não tinha. Customiza todas as suas ferramentas para trabalhar, né, nesse workflow. Basicamente é o que? Toda ferramenta, né, que tiver essa opção chamada anti-aliasing, né, aqui no caso é um brush, você vai desligar. Então aqui está desligado, aqui está ligado no nível mais alto. Na sua ferramenta de preenchimento também você vai desligar o anti-aliasing e assim vai, né? Mas nesse caso não vamos nos prender muito a isso, porque a gente pode contornar. O método que eu vou mostrar aqui vai ser mais simples. Vamos lá, já estou demorando demais. Então tem a máscara, beleza? Layer novo, criei um layer novo aqui e vou fazer os flats, né? Posso colocar uma pasta para segurar todos esses flats, porque aí eu consigo pintar cada coisa em seu layer separado. Eu vou trazer o concept de volta só para roubar as cores e sei lá, vamos pegar o azul, né? E vou usar o baldinho de tinta direto. Para isso, um jeito mais legal, que não dá dor de cabeça, né? As linhas estão separadas, né, dos flats. Eu venho nas linhas e ligo o Reference Layer, esse íconezinho aqui. Nas linhas eu ligo o Reference Layer. Na ferramenta de seleção, de preenchimento, que é a que eu estou usando agora, né, estava ligado, eu desliguei rapidinho. Eu vou ligar essa opção aqui
e marcar essa opção aqui. Quer dizer que ele vai usar um layer de referência. Qual layer de referência? Tudo que tiver como reference layer, né? E aí quando eu clicar, você está vendo que ele está respeitando o que está, né, os contornos, né, as bordas do layer de linha. A cor, se você ver aqui, ó, ela parou bem quase na borda do traço. Como eu falei, sempre que puder, você entra para dentro do traço um pouco. Então aqui na ferramenta de preenchimento, também tem uma opção chamada Area Scaling, que eu posso aumentar para 4, 3, vamos tentar 4, agora ela entrou bacana, né? Tá quase ali. Tá até um pouquinho, mas tá valendo. Então sempre coloca um pouco de área, né, não esquece de fazer no layer, certo? Sempre coloca um pouquinho de área scaling nos brushes de preenchimento, né? Então como eu não vou fazer, né, como eu não vou me preocupar tanto nesse momento aqui em falar de fazer com brush sem anti-alias e tal, eu vou criar um layer para cada cor. Renomeia, né, azul ou torso, né, ou pena, coloca um nome assim para identificar as coisas, mas para demonstração aqui eu vou jogar cada coisa num layer e já era. No clipe você não precisa ficar clique, 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 clique. Você clica, segura e arrasta. Você vai arrastando que ele vai meio que preenchendo, né? Clica, segura e arrasta, ele vai preenchendo, né? Enquanto estiver pressionando, ele vai preenchendo as áreas. Faça isso para economizar tempo, né? Tem umas áreas meio falhadas, mas isso aqui com o brush mesmo você consegue. Um layer novo para faixa, né? Eu vou colocar as unhas nesse layer marrom também. Area Scaling tá ligado, né? Lembra disso. Importante para preenchimento vazar um pouquinho. E vou colocar um super branco aqui no highlight do olho, né? Beleza. Então assim, esse é o jeito mais straightforward, né? Mais direto ao ponto. Cada coisa no seu layer. E aí você vai ter uma vantagem muito legal nos próximos passos, se você quiser renderizar essa arte. Tinha uma coisa que eu estava pensando aqui. Se você quiser corrigir, né? Nesse caso, você tem que ver muito onde sua arte vai ser usada. Mas nesse caso eu posso selecionar esse layer e pintar. Eu vim aqui e corrigir e tal. Um truque. Às vezes quando você está pintando, a cor não... Parece que não entrega muito, ó, tá vendo? Aqui fica difícil de ver. Você aperta Ctrl I. Ctrl I é o inverte. E aí você pinta, né? Seleciona a cor da inversão. E aí você aperta Ctrl I de novo. Então temporariamente você inverte a cor e o seu cérebro meio que vê uns detalhes mais... Beleza. Então os flats seriam esses. Se ele quiser parar aqui, né, o projeto, já funciona muito bem, né? Eu ultimamente estou gostando bastante de coisa chapada assim, e talvez um highlight nos metais. Mas geralmente ele vai querer colocar um pouco de shading, né, de volume, de volumetria, como eu fiz aqui nesse concept. O que eu recomendo? Primeiro, o que eu não recomendo? O que eu fazia antes? O que eu fazia antes? Eu pegava esse layer da calça, por exemplo, criava um layer em cima, clipping mask, pegava a cor mais escura e começava, né, a pintar. Vou pegar um outro brush aqui, começava a fazer isso. Aí vinha aqui o layer do bico, né? Você criava um layer em cima, clipping mask e pegava a cor escura e começava a pintar. E aí ficava cada, né, layer de flat com o seu específico layer de sombra. É bom porque você pode controlar cada layer de sombra para ter uma cor específica, mas não compensa. Você é louco, não compensa. Faça o seguinte, cara, ó, né, aqui então eu tenho todos os meus flats. Cria um layer em cima dessa pasta de flats, né, chama de shading ou shade, né? Coloca ele como clipping mask, né? Esse layer aqui você vai colocar como clipping mask, layer de shading em cima da pasta com os flats, né? Então tudo que você desenhar agora nesse layer, né, não vai vazar as coisas que estão na pasta. Vou colocar esse layer como multiply e vou colocar, sei lá, né, 70%. Isso aqui seria a força do shading. A cor que você vai usar para o shade, pega uma cor neutra, né? O que todo mundo geralmente fala em tutorial, que essa cor azul, né? Porque sombra se associa às vezes, na maioria dos casos, com luz fria, né? Então aqui é uma mistura bacana de quente e fria, né? Não é azul, mas também não é vermelho. Então esse roxinho aqui, desaturado, né? E não muito escuro, é uma cor bacana para fazer um shade que funcione em várias situações.
E o que eu recomendo é o seguinte, né? Por que eu acho melhor fazer tudo numa coisa só? Porque você não fica segmentando demais o seu shade, né? O shading, eu gosto de pensar de uma forma bem binária, né? O aceso ou apagado, recebe luz ou não recebe luz. Você faz o seguinte, você simplesmente, né, vai pincelando, não se preocupa muito em modelar, né? O que seria modelar? Vou pegar o bico dele, aí você faz isso, né? Você tenta achar o volume, aí você pega o começa a pegar com color picking, aí você começa a pensar em occlusion, aí você começa a pensar em luz rebatida. Não faça isso nessa etapa, né? Não faça isso, que é problema, né? Especialmente para esse estilo de cel shade. Geralmente a gente começa com cel shade e leva a pintura. Aliás, isso foi uma outra pergunta que fizeram, né? Acho que foi o Caio que fez, né? Vale a pena, tem problema começar com cel shading e depois ir para pintura? Cara, eu acho que não, porque no final, quem faz cel shading, se a pessoa começa a aprimorar a técnica do cel shading, ele acaba caindo num full render. O que eu disse na live pro Caio é que se você começa a pintar com shape, que diria sem linha tal, eu acho que você foca mais na parte teórica de pintura digital. Se você começa a pintar com cel shading, usando a linha, blend mode, vários layers, um layer para cada cor, acho que você foca um pouco na parte técnica. Se quiser trabalhar com digital e, sabe, eu acho que se você tiver entender o que é o multiply, como colocar clip mask e todas essas coisas, pode te ajudar. Então acho que não é o que todo mundo faz até agora, sabe? Pelo menos é o que todo mundo fazia. Começa com cel shading e depois parte para o full render, né? Aos poucos vai tirando a linha do desenho. Eu acho que é bom porque você vai ficar bom de programa, né? E aos poucos você vai entendendo assim onde que você vai precisar tirar a linha, quando você vai precisar só usar shape. Me parece mais ordenado começar assim. Enfim, mas então voltando aqui, eu vou fazer o shade, então, né? Roxinho ali, 70%, mas eu vou pensar de forma binária e bem toscão, assim, tipo, só para eu marcar a sombra, né? Não se preocupe em modelar, né? Eu quero que esse braço inteiro fique essa parte na sombra, eu já coloco a pincelada ali. Eu vou forçar um pouquinho mais, só para ficar visível no vídeo. Uma sombra aqui, porque esse topete faz uma curva, aí joga uma sombra aqui, joga uma sombra aqui, porque isso aqui é o mais difícil, né? Você meio que fazer a composição da sombra. E aí sim, depois, usando a transparência, né? O brush com transparência é a mesma coisa que a borracha. Usando a transparência, você vem, né? E vem limpando o shade, mas ainda, né? Usa esse mindset que eu falei de ser 1 e 0, ligado ou desligado. Só usa sombradura, vamos dizer assim, não usa gradiente nesse momento e não pensa muito em modelagem, né? Tenta unir as sombras, né, o máximo que você puder. Os shapes de sombras tenta deixar unificado. Quanto mais simples você conseguir deixar o shape de sombra e passar um volume, acho que funciona. Por exemplo, né? Aqui eu poderia escolher várias posições, mas se eu colocar essa configuração aqui, me parece que eu consigo passar a ideia de que o bico, da forma do bico dele aqui, né? Mas tá vendo? Talvez esse detalhezinho tá demais, vou apagar aqui. A sombra é importante seguir o shape, né? Se eu fazer isso aqui, eu tiro a volumetria do braço que é cilíndrico. Então a sombra é importante seguir o shape da forma, senão você perde uma oportunidade ali extra de mostrar o volume do seu desenho. Eu posso colocar detalhes que não existem nas linhas, mas, né, com parcimônia para não ficar muito complexo. Antes de prosseguir, deixa eu falar uma dica que vamos assumir assim que, não, pô, curti esse estilo super flat que só tem a sombra, o shade, né? Então eu já vou passar uma dica para, se você quiser parar aqui, quando você, né, esse visual aqui,
ele deixa tudo um pouco esquisito, né? Parece que o personagem tá nesse mundo, nesse ambiente que tá com essa cor, né? Que cor é essa aqui, né? É roxo, né? Meio azulado e tal. Então assim, não fica tão legal. Dá pra explorar um pouco mais as cores. Aí você pode... E o pior caso seria se você tivesse usado cinza, né? Aí você vê que as cores ficam meio lavadas e tal. Não fica legal, especialmente as sombras, né? Nesses casos, você pode fazer o seguinte, né? Tentar fazer o seguinte. Você tem as suas cores já feitas, correto? Né? Você precisa trazer cor, variação de cor para sombras. Como que você faria? Duplica a pasta com as cores. Né? No caso aqui eu dupliquei a pasta e dei um Ctrl Shift E para dar um merge em tudo. Aí eu tenho todas as cores aqui. Pego essas cores e jogo em cima de tudo. Né? Aí ele vai tampar as sombras. Só que aí você usa um Blend Mode. Né? Por exemplo, ó, olha o screen que interessante que ficou. Né? Aí você vai experimentando com Blend Mode. Né? Todas as cores aqui vão ficar super saturadas porque a cor de shading, né, já é saturada. Nesse caso, como eu vou usar esse truque, eu vou pegar aqui o meu shading e vou deixar cinza de propósito, porque eu só quero a variação tonal de escala de cinza, tá? Nesse caso eu vou deixar cinza de propósito e vou voltar lá para meus testes, né? E vou ver assim qual Blend Mode que eu usaria. Eu gostei muito desse, mas qual Blend Mode que eu usaria para trazer um pouco, né, de cor para a sombra. O overlay sempre funciona. Né? Olha a diferença, né? Como é que tava, né? Como aqui. Com isso, então, você garante que o bico tenha uma cor laranja mais escura, o azul mais escuro, né? E tem essa variação de cor, não está tudo indo para o roxo como estava antes. Em algumas situações pode ser útil, se você quer parecer que o personagem está dentro de um ambiente que tem um cast de cor assim único, né? Mas nesse caso não, como eu quero uma coisa mais cartoon, assim funciona. E o que eu posso fazer também é ou diminuir um pouco a intensidade da sombra, se eu achar que está muito forte, ou pegar o Ctrl U, que é o Hue Saturation, né, e clarear um pouquinho, clarear a sombra um pouquinho. Então assim, a vantagem do cel shade, como eu estava falando, né, a diferença do render e do cel shade é que você tem essa liberdade de experimentar mais com técnica, com ferramenta, layer novo, vamos chamar de highlights, né, você nos brilhos. Você pode usar o Color Dodge, o Overlay, né? Tem vários Layer Modes que funcionam como brilho. O Overlay ele funciona às vezes, não, nesse caso não funcionou não. Vamos ver se o Color Dodge funciona melhor. Acho que o Color Dodge funciona, tá vendo como queima bacana a cor, né? E o legal de usar Blend Mode é que você pode, né? Eu quero fazer um highlight aqui, você pega essa cor e faz um highlight. Esse aqui, você pega esse aqui e faz um highlight. Pega esse aqui e faz um highlight. Você vê que o seu highlight cada hora tem uma cor diferente. Isso pode ser legal. Eu pegaria assim, faria highlight bem. Pensando ali que cada objeto em si, cada área de cor em si já é iluminada o bastante. E eu só venho com salpicando ali onde a luz, né, meio que dá uma estourada. Fica com um aspecto meio, parece que está brilhoso o negócio, mas funciona bacana para fazer coisas cartoon. Cara, para mim isso aqui já tá bem legal, né? Especialmente pro que eu acho que o Vinícius queria ali, que é fazer um render meio comic e tal, né? Aí você pode trazer até um pouco de luz refletida, né? Colocar um backlight ali, colorido e tal. Mas se você quiser ir além, né? Começar a transformar isso aqui num full render, seria começar a tirar as linhas do desenho, né, aos poucos, e diminuindo as linhas e substituindo as linhas por valores. Mas uma coisa que dá para fazer ainda, né, que seria um híbrido de cel shading misturado com full render, né, que eu uso bastante, é você colocar mais um nível, né, de shading. Você pode fazer da seguinte forma: você cria um layer novo, você pode colocar um shade 2 ali, né? Shade 2 aqui, coloca esse layer com 50%, pega isso aqui, né, essa cor, né, o layer está no modo normal, tá? Pega essa cor aqui, só que no caso aqui eu vou jogar em cima do meu overlay, aquele que era para corrigir as cores, tá? Lembra daquele lá que eu joguei por cima, né? Então pega essa cor com 50% o layer, não o brush, aí eu faço isso.
Então eu vou criando um bending. É como se fosse um degradê que automaticamente eu tirasse, sei lá, o número de bits, a quantidade de cores disponíveis, né? Como se você automaticamente tivesse um algoritmo ali que está reduzindo, né, todas aquelas cores de um gradiente para um número menor e está criando esse bending, né? Essas faixas. Né? Então eu criaria isso, né, para fazer esse híbrido de cel shading. Né? Então tá vendo que eu estou pegando todas as cores que já existem. Vou começar de novo. Ó. Pega essa cor, né, e pinta em cima. Como está em 50%, ele vai colocar um meio termo ali. Né? E faço de uma forma bem mecânica, bem, né, paramétrica assim, porque como se trata de cel shading, funciona bem. Ou, né, se você quiser agora sim começar a modelar, você volta esse layer aqui para 100%, coloca ele, chama ele de overpaint, né? E aí sim você começa, né, você pega um brush que tenha, né, opacidade, que você consiga fazer esse esquema do color picking, né? O que é o esquema do color picking dado? É quase o que a gente estava fazendo, mas você pega essa cor, pinta, né? Só que com mais, né, com a mão mais fraca ali, aí pega esse intermediário, pinta, pega esse intermediário, pinta, pega esse intermediário, pinta, e aos poucos você vai fazendo um gradiente. Só que vai ficando um gradiente com textura porque você vai, né, pincelando. Né? Você pode diminuir se você quiser forçar, né, deixar mais fácil para você esse trabalho. Você pode pegar a densidade aqui do brush no Clip Studio Paint, né, ou a opacidade. E no caso eu vou fazer os dois, densidade e opacidade, porque eu quero que isso aqui já fique transparente. Né? E aí o que você pode ir fazendo? Você pode ir renderizando. Começar a puxar, basicamente puxar gradientes, tentar tirar o efeito clássico ali de recorte de cel shading, né? Mas de uma forma que ao mesmo tempo você vai modelando, né? Então, por exemplo, aqui eu já posso, né, usar esses tons intermediários para puxar um pouquinho, né, do shading da lateral do bico. O importante nessa etapa, né, talvez eu esteja já confundindo demais, mas melhor confundir do que deixar. O importante é o seguinte, eu vou apagar tudo de novo, começar de novo, tá? Eu só vou voltar o brush aqui de 50, vou colocar 70, senão vai demorar demais. O importante é o seguinte, quando você estiver modelando um desenho, né, então aqui você já tem supostamente a sombra dessa parte branca, aqui você tem a luz da parte branca, né? Então você vai modelando lá. Né? Aí você coloca esse tom aqui mais claro, beleza, né? Funciona como se fosse um gradiente, um degradante dos dois tons. O que você deve evitar, se aqui é a luz, você deve evitar pegar esse tom aqui e fazer um detalhe aqui. Pode acontecer? Pode, né? Mas geralmente nessa superfície, como eu imagino que ela é simplesmente uma coisa assim, né? Se é assim, aqui é onde já está batendo a luz. Não pode ser escuro como aqui. Se você quiser colocar algum detalhe aqui agora na parte iluminada, ele tem que ter um valor menor, né? Ele tem que ser escuro, lógico, né? Mas ele não pode ser tão escuro quanto o escuro da sombra. Espero que faça sentido. O exemplo aqui não está tão visível, né? Mas eu espero que faça sentido. Na prática, né, eu diria que você só tem que evitar a fazer isso. Vamos pegar um lugar onde geralmente acontece, ó. Você fala que vou começar a renderizar o bico, né? Aí você coloca um tom médio, aí você fala, mas e se tivesse um detalhezinho aqui? Aí você pega essa cor e joga aqui. Aí você começa a criar um outro gradiente, sabe? E aí você quebra a sua organização tonal, porque aqui era para ser iluminado, né? Por mais que você quisesse um detalhe, ele não pode ser tão escuro quanto aqui embaixo, né? Então se você quiser um detalhe aqui, você tem que jogar um tomzinho fraco, né? O bastante para parecer que é um detalhe. E aí, ou talvez você brinca com a luz, né, ao invés com o shade. Né? Então, presta atenção nisso que eu acho que é sucesso. Então, ó, rapidinho, cara, né? O que você pode pensar se você quiser fazer esse híbrido de cel shading com render, né? Que seria pintura com a linha visível, né? Primeiro, pensa em blendear as linhas, como eu estou fazendo aqui. Quando eu falo blendear, é criar um gradiente, né? Eu estou usando aquele esquema de color picking e diluindo um pouco, não deixando visível. Pensa em modelar sempre que der, né? Modelar é trazer um pouco de forma, né? Então aqui eu posso trazer um pouquinho mais de forma para esse bico, né? Talvez abrir um pouquinho para cá,
né? Como eu falei, se eu quiser um detalhe, posso colocar, né, uma paradinha mais escura aqui, bem sutil, para parecer que sabe que o bico tem esse shape e depois, né, esse plano, desculpa, e depois esse plano. E pensa em drop shadow e a diferença de sombra projetada e sombra de volume, né? O que é sombra de volume? Essa sombrinha suave que eu estou fazendo aqui no bico, nas penas dele, que é só para mostrar o volume. Mas a sombra projetada seria essa, que é a sombra que está tampando, né? A cabeça está tampando a luz e não está atingindo tanta luz no braço, né? Geralmente essa sombra ela tem um hard edge. Não é 100% hard edge em toda, né? A sombra ela tem seu degradê também, o edge da sombra, mas ele tem que parecer, tem que ter essa distinção, né? Claramente dá pra ver que aqui tá mais duro e aqui tá mais suave, né? E onde você acha ali que você fala, pô, mas aqui não faria sentido ter uma sombra projetada, né? Vamos ver onde não faz sentido. Aqui, ó, faz sentido ter essa sombra projetada aqui? Não faz sentido, né? Então essa é uma sombra onde que claramente eu já posso diluir. Venho, diluo ela, faço um gradiente. Eu só tô com shading, né? Depois também tem a etapa dos highlights, que você pode trazer highlights e dá para pensar da mesma forma. Começa pensando em binário, né? Então aqui eu vou... Já tem luz aqui, porque eu já tô vendo, né, essa parte iluminada. Mas vamos imaginar que você quer trazer mais uma fonte, mais um nível de luz, um pique de luz. Então começa de forma bem binária. A luz que está vindo de cima vai atingir essas partes, né, usando quase as mesmas ideias, né? Não existe luz projetada, mas às vezes a luz, dependendo do objeto, né, esse bico, por exemplo, se ele fosse lustroso, esse highlight ele funcionaria melhor se ele tivesse um hard edge, né? A mão, se você quiser que ela pareça mais rugosa, mais plástico, tal, não tão, né, lustrada, você diluiria bastante a sombra. Então assim você, né, é metal 100% hard edge no highlight, né? E no caso do metal você pode até exagerar um pouco, porque o metal, por ser metal, reflete bastante. Fiz um vídeo recente falando sobre isso. Fechou? É assim que eu faria, tá? O Vinícius e todo mundo aí que estiver interessado, apareça nas lives aí pra, né, pra dar uma força em Claws and Tusks. E por enquanto é isso aí.